Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, queridos amigos, que alegria nós estarmos aqui mais uma vez nesse encontro, né, semanal para todos nós, mas para a gente coordenar o estudo, a gente vem uma vez, de 2 em 2 meses. Então, parece que tem muito tempo que a gente não está aqui, não vem aqui, né? Mas estamos sempre unidos, né, pelo chat, em outros programas, em outros estudos. Então, é uma satisfação imensa nós estarmos aqui para dar continuidade, né, ao nosso estudo. E queremos dar boas-vindas aí aos nossos companheiros do chat, né, o Guilherme Gui, a Lúcia, a Lina Calil, né, nosso Lúcio Flávio, que está aqui conosco nos bastidores, e também, quem mais? A Elô Paisano, a Natália Romero, Patrícia de Cássia. Nossa, está cheia a sala, hein? Então, vamos nós estudarmos? E para preparar os nossos corações, nós escolhemos uma página que é bem pertinente ao nosso estudo. E é uma página de Emmanuel, ela está no livro Seara dos Médiuns, e o título da mensagem é Em Serviço Mediúnico. Essa mensagem é uma psicografia, né? Acreditamos que seja psicografia. Ela veio numa reunião pública, né, de 1960, e certamente era lá no centro do Chico Xavier, né? Então, ela diz o seguinte, ela aborda o item 228 do livro dos médiuns, um pouquinho mais à frente do item que nós estamos. E ela diz assim, se abraçastes a mediunidade, previne-te contra o orgulho, como quem se acautela contra um parasito destruidor. Agente sutil assume formas diversas na constituição espiritual. A princípio, tem o caráter avassalante de uma infestação, como sarna. As vítimas identificam apenas a si mesmas. Não veem o mérito dos outros, não reconhecem o direito dos outros, não observam a aspiração dos outros, não admitem a necessidade dos outros. Fascinadas pelos objetivos pomposos, caminham enceguecidas da razão, como alienados mentais. A fase aguda, porém, cede lugar a profundo abatimento. Sem qualquer recurso para receberem o remédio moral da ponderação, e muito menos o ataque da crítica, os doentes dessa espécie caem na armadilha da dúvida ou na sombra da queixa. Descrendo sistematicamente da utilidade daqueles que os cercam, acabam descrendo da utilidade que lhes é própria. Dizem-se, então, perseguidos e desanimados, proclamam-se vacilantes e infelizes, e fogem do serviço como quem corre perigo iminente, descansando por fim no museu de promessas frustradas. No exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir, por lição das mais altas na escola do mundo. E lembremos-nos de que, assim como a vida possui trabalhadores para todos os mistérios, há médiuns na obra do bem para a execução de tarefa de todos os feitios.
Nenhum existe maior que o outro, nenhum está livre do erro. Todos, no entanto, guardam consigo a bendita possibilidade de auxiliar. Esse tem a palavra que educa, aquele a mão que alivia, e aquele outro a pena que consola. Esse traz a oração quem leva, aquele transporta a mensagem que reanima, e aquele outro mostra a força de restaurar. Usa, pois, tuas faculdades medianímicas como empréstimo da bondade infinita, para que o orgulho te não assalte. E recorda que Jesus, o medianeiro divino, em circunstância alguma, requisitou a admiração dos maiorais de seu tempo. E sim passou entre os homens, amparando e compreendendo, ajudando e servindo. E se houver um dom de Deus em que se empenhou de preferência aos demais, foi aquele de praticar o culto vivo do Evangelho no coração do povo, visitando em pessoa os casebres da angústia e alimentando a turba faminta, oferecendo amor puro aos enfermos sem nome e estendendo esperança aos que viviam sem lar. Então, meus amigos, vamos orar, vamos falar com Jesus, com os amigos espirituais nesse instante, para que possamos buscar essa sintonia com o nosso coração, com o coração de Jesus, para que possamos, Senhor, nesse momento em que iremos estudar pontos tão importantes para a nossa tarefa, que nós possamos, Senhor, ser ajudados pelo nosso amigo espiritual, para que nós possamos dizer aquilo que convém, estarmos sendo instrumento do bem, do amor, da bondade, da esperança e do bom ânimo. Então, Senhor, estamos nas suas mãos. Acolhe-nos em teu regaço e que possamos estar contigo a partir desse momento, os nossos amigos também, que estejam em seus lares, protegidos pela sua luz maior. Obrigada, Senhor, pela tarefa e que possamos, desde já, estarmos reunidos em seu nome. Que assim seja. Então, vamos lá, né? Hoje nós vamos começar um item novo, né? O item 211, e Kardec, aqui, ele está nesse capítulo, nós estamos percebendo, Elis Patrícia, Angelina Serpa, sejam bem-vindas, Glorita e Marli Torres, todos bem-vindos e vamos participar, viu, pessoal? Então, esse capítulo nós já estamos estudando, né? Desde o item, ele começa lá no item 200, né? Ele está falando da tarefa mediúnica, do desenvolvimento mediúnico, né? do exercício dessa tarefa, que a gente fala desenvolvendo porque nós vamos aprimorando, desenvolvimento aí no sentido de aprimorar. Então, agora, nesse item, ele vai falar dos escolhos da mediunidade. O que seriam escolhos, né? Escolhos são os empecilhos, né? São todo tipo de empecilhos que nós vamos encontrar na dedicação da tarefa da mediunidade, em toda aquela aplicação da teoria que nós estudamos, nós vamos encontrar empecilhos para exercer, certamente, né, com responsabilidade. A gente pensa, muitas vezes, que quando nós começamos a tarefa mediúnica, os problemas se afastam, nossa vida melhora. Olha, não é assim. Às vezes até piora, né, que é para a gente perseverar. Então, esses são os empecilhos que nós vamos encontrar. E nessa lição que nós lemos, né, apesar de não termos feito comentários, porque a gente sabe que toma o tempo do estudo, né? Mas é importante nós falarmos que Emmanuel vem chamando a atenção aí do orgulho, que é o principal vilão, né? Que
pode estar nos atacando. E a gente viu aí quanta coisa que o orgulho produz, né? Nós passamos a enxergar nós mesmos, não vemos as qualidades do outro, passamos a reclamar, passamos a estar achando que nós somos os maiores, né? Porque estamos exercendo essa tarefa. E a mediunidade, ela não é nenhum privilégio, ela é uma grande oportunidade de nós todos nos autoaprimorarmos, né? E Kardec vai falar isso. Então, vamos lá. Então, diz o item 211 que o escolho com que topa a maioria dos médiuns, principalmente, aliás, principiantes, desculpa, é o de haver-se com espíritos inferiores, quer dizer, de estar, né, lidando com espíritos inferiores. E devem dar-se por felizes, diz Emmanuel, quando são apenas espíritos levianos. Então, ele diz que toda atenção precisa pôr em que tais espíritos não assumam o domínio, porquanto, em acontecendo isso, nem sempre lhes será fácil desembaraçar deles, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E o principal empecilho é quando nós estamos lidando com esses espíritos, que a gente sabe que quando a gente começa o exercício da mediunidade, nós não vamos receber Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, não é nada disso, né? Nós vamos receber aqueles espíritos que estão em sintonia conosco, porque nós somos espíritos muito imperfeitos ainda, estamos nesse processo, então vamos atrair para junto de nós espíritos nessa condição, né? Então, a gente tem que estar muito atento. Então, Kardec fala, infeliz do médium que se depara apenas com espíritos levianos. Isso é muito, muito importante nós sabermos disso, né? Que ele está dizendo que quem se prepara para a tarefa mediúnica tem que buscar uma disciplina muito grande, uma conduta moral equilibrada, para que possamos obter um padrão vibratório adequado ao trabalho que vamos participar. Por quê? Porque esse cuidado ele vai funcionar como uma antena. Lembra que André Luiz fala muito sobre isso nos livros que a gente já estudamos, né? No Mensageiros, no próprio Nosso Lar, né? Essa proteção magnética que vem blindar, né? Vai vir nos dar proteção. Então, esse médium que começa a estudar, que começa a querer aprender sobre o que é ser um médium que trabalha com Jesus, ele precisa estar sempre fazendo um autoexame, estar sempre observando os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus desejos, as suas vontades, para que ele possa entender, né, as questões que chegam ali para ele através das suas próprias comunicações ou através mesmo da sintonia, do próprio pensamento, né, que nós mantemos naquele ambiente. Porque tudo está onde? No nosso mundo íntimo. Então, como é que nós vamos manter essa vibração, esse padrão vibratório numa sintonia mais fina, né? Através dos exercícios propostos até nos próprios subitens que nós estudamos, né? Através dos exercícios de concentração, fazer uso da meditação, aprender a meditar. É muito importante quando a gente está estudando a mediunidade, ela vai nos ajudar nessa concentração, principalmente as pessoas que são mais agitadas, né? A se concentrar, a manter o pensamento em ordem, equilibrado. E isso vai funcionar como uma higiene mental, né? Aí a gente sempre não esquece dos nossos hábitos, né? Por exemplo, escovar os dentes, tomar o banho, né? Então, esse preparo, né, de nós nos analisarmos deve ser também um hábito. A meditação, procurarmos
2 dias antes do trabalho, já estarmos mais recolhidos, ouvindo uma boa música, sintonizando com bons programas, tudo isso traz uma harmonia interior, né? E pensar, saber o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos nos debruçando a aprender, né? Essa autoanálise é muito importante. E aí ele vai falar agora, no item seguinte, ele fala que este é ponto de tal modo capital, ou seja, é um ponto muito importante, um detalhe muito importante, sobretudo em começo, aquele que está começando. Porque vocês já perceberam como é que o nosso pensamento é? É igual um macaquinho, né? Pulando. Uma hora ele pensa uma coisa, daqui a pouco a gente quer pensar ali, quer estar ali, a gente está pensando lá em outras questões. Tudo isso nós temos que fazer o exercício para nos mantermos ali. Vamos e voltamos, né? Para não ficarmos dispersos. Então, ele fala, sobretudo em começo, que não sendo tomadas as precauções necessárias, podem perder-se os frutos das mais belas faculdades. Tudo é exercício, né? Na vida, tudo é exercício, tudo se aprende e tudo exige de nós uma perseverança, né? Porque essa concentração, às vezes, é difícil para determinadas pessoas, mais do que para outras, né? E ela se torna necessária a perseverança aí para nós estarmos sempre buscando estar cada vez melhor. Então, ele vai dizer agora a primeira condição, né? Ele está dando as orientações. A primeira condição é colocar-se o médium com fé sincera sobre a proteção de Deus e solicitar a assistência do seu anjo da guarda, o anjo guardião, que é sempre bom, ao passo que os espíritos familiares, por simpatizarem com as suas boas ou más qualidades, podem ser levianos ou mesmo maus. Então, olha o que ele está falando aí, né? É muito interessante essa colocação, né? Então, ele vem chamando a atenção do médium na necessidade que ele tem de se colocar ali sob a proteção de Deus. A gente sempre, no momento em que nós estamos ali nesse exercício, primeira coisa, estarmos em sintonia com os amigos espirituais, com Deus, com Jesus, com o nosso anjo guardião, né? Que é aquele que está mais próximo de nós. E é um ponto principal que Kardec vem nos chamar a atenção, para que nós possamos entender que nem todos os espíritos, e ele está falando aí, espíritos familiares, que se comunicam conosco, ele é um bom espírito, nós não podemos afirmar que seja, não podemos sequer pensar que ele é um espírito superior, né? Por um motivo muito simples, nós até já falamos um pouquinho sobre isso, né? Nós somos espíritos imperfeitos, portanto, nós somos perfectíveis. Isso quer dizer que nós estamos no processo, né? Estamos em busca do aprimoramento. Mas, no momento, ainda nós não conquistamos isso. Então, nós vamos sintonizar com espíritos que se afinizam conosco, que sintonizam, né? E aí nós estaremos deparando também com os nossos altos e baixos, né? Que diz respeito ao nosso caráter. Trazemos ainda isso, né? Não somos espíritos bondosos, não temos grandes conquistas. Então, aquele espírito que vai se apresentar como amigo ou vai se apresentar como um espírito familiar, não quer dizer que ele seja um espírito bom, né? E isso é muito importante, nós termos essa orientação e aceitarmos, refletirmos sobre isso, porque o próprio Jesus recomendou, e no item anterior que nós estudamos, ele vem falando sobre isso, né? Acho que foi feito pelo Hermes, ele fala sobre esse ponto, né? De não creais em todos os espíritos. E se nós formos lá na questão 100,
do Livro dos Espíritos, lá traz aquela classe, né, a classificação dos espíritos, a classe dos espíritos. Então, nós vamos encontrar lá várias ordens que pertencem à classe dos espíritos imperfeitos. Voltem lá, pesquisem lá que vocês vão ver. Então, existem várias ordens que fazem parte dessa categoria de espíritos imperfeitos. E, nesse caso, esse espírito que se diz familiar pode estar sendo classificado, né, como ele fala aí, ser levianos e mesmo maus. O que é um espírito leviano? Nós vamos lembrar lá dos últimos itens que nós estudamos aqui no capítulo, acho que 16, Kardec comenta sobre esse tipo de espírito, né? O que é esse espírito leviano? É aquele que não tem compromisso com a verdade, que não tem comprometimento com a pontualidade, né? Que não está comprometido em fazer modificação moral nenhuma, mudança moral, mudança na conduta. Ele está ali sintonizando com a nossa, conosco, mas nos vendo ainda como ontem, porque o espírito familiar é aquele espírito que nós já conhecemos em alguma encarnação e que ele está ali, né? Vem sintonizando com com a nossa carga fluídica ali, ele está querendo se aproximar de nós, mas não está interessado, muitas vezes, nessa modificação, porque ele ainda não tem isso desperto. Então, ele está interessado em, às vezes, até em desvirtuar a gente daquele propósito, né? Ou seja, estudar para quê? Você já leu isso? Você já participa do ERG, participa do estudo das palestras públicas? Não tem importância esse estudo, porque o médium não deve estudar só no centro espírita. A gente deve organizar um tempo para nós estudarmos na nossa casa, no nosso ambiente, onde nós vamos fazer como a gente fazia na escola, né? Pega a matéria que deu lá na escola e vamos rever tudo aquilo para reter o conhecimento. Esse é o médium aplicado. Então, às vezes, esse espírito que se aproxima de nós, que pode ser até que ele dê algum tipo de comunicação, mas ele ainda não está ajustado, ele não está preocupado com esse trabalho moral, né, que o médium deve estar dedicando a fazer, porque isso é muito, muito importante a gente saber. Tem algum comentário aqui? Acho que o Lúcio fala assim: pelo texto de Kardec, vemos que a maioria dos principiantes vão passar por isso. É verdade, né? E por isso é bom a gente ter esse hábito do estudo, né? Porque se a gente não estudar, a gente fica inseguro. Né? Basta a gente lembrar dos nossos tempos escolares, né? Quando a gente ia para a prova, para o próprio dia de aula, que não pegamos no livro, que não sabemos da matéria, o professor fala e a gente voa. Em sentido mais ou menos, né, semelhante, a mesma coisa é o estudo que nós devemos ter compromisso. A Elis Patrícia fala aqui que o 208, acho que ela está se reportando. A gente até anotou aqui esse item para a gente se referir, Patrícia. Ele vai falar, né, tem se procurado processos para a formação dos médios, como se tem procurado diagnósticos, mas até hoje nenhum conhecemos mais eficaz do que os que indicamos. O que é? O estudo, os livros, né? Isso mesmo. E a Lina Calil também coloca aqui, lá embaixo, um comentário. Ela diz que certa vez uma médium descreveu a avó dela, né? E nesta comunicação soube que ela estava sempre ao meu lado, a fim de orientar. Encarnada, ela já fazia. Certamente nós temos os espíritos amigos, né, que estão sempre ao nosso lado,
A gente não sabe que grau de evolução tem uma avó, uma mãe, mas por amor, né, eles estão sempre. E o Raul Teixeira, uma vez, ele fazendo uma palestra, ele dizia, né, que uma pessoa chegou e falou: tem 3 pessoas aí com você, perto de você. Aí ele, daquele jeito engraçado, ele falou: é claro que tinha, né? Meu anjo guardião, o espírito amigo ali no ambiente, os protetores da onde ele estava, e certamente uma pleiade de espíritos. A gente sabe que a gente não está sozinha, em momento algum, né? Então, vamos lá. Então, sobre essa questão do espírito familiar, alguma dúvida aí, né? Podem colocar ou algum comentário, né? Então, quem é esse espírito familiar? É aquele que já conviveu conosco em alguma existência, que tem simpatia, né? Que quer estar ali conosco, mas ainda não está caminhando de uma maneira que ele possamos comprovar que ele seja um espírito bom. E veja bem, ele não é um obsessor, é alguém que está ali, que sintonizou conosco, que tem facilidade, porque, nesse caso, o médium, né, tem a combinação dos fluidos com esse espírito e a facilidade aí da comunicação. Por quê? Porque há a sintonia. Então, a gente entende que ali está um espírito que quer se comunicar e o médium estabelece essa relação, né? E a gente também tem que lembrar que nos processos obsessivos também existe essa relação fluídica, essa combinação de fluido, né? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque um médium, por exemplo, que recebe toda semana, ele recebe uma comunicação daquele mesmo espírito, ele precisa estar vigilante, né? Às vezes, até uma mensagem bonita, mas a gente precisa de ter cuidado. Por isso que Kardec está aconselhando aí sobre a questão da proteção de Deus, né? Nós precisamos dessa assistência de Deus, dessa assistência do nosso anjo guardião, né? E aí, como é que nós vamos buscar essa assistência? Já falamos no exercício da concentração, já falamos na questão da meditação, e nós precisamos nos munir de equipamentos que possam estar promovendo a nossa proteção espiritual, né? Porque é através da prece, através do estudo, porque quando os espíritos percebem o nosso interesse, percebem a nossa dedicação, seja qualquer tarefa, nós recebemos ajuda. Nós começamos a fortalecer aqueles espíritos que se aproximam de nós, porque eles passam a confiar em nós, né? Então, as companhias somos nós que escolhemos, ao passo que qualquer uma mensagem que se assina lá, um amigo, a gente confiar naquilo e sair, às vezes, até divulgando, né? Hoje em dia, a gente vê as pessoas divulgando determinadas mensagens, até pelo WhatsApp, nas redes sociais, cheia de erros, cheia de erros doutrinários, sem nenhum escrúpulo. Isso nós estamos assumindo uma responsabilidade aí muito grande, né? Diante de Deus, diante do nosso anjo guardião. Então, temos que ter cautela em todo sentido na tarefa mediúnica, né? A gente viu aí Emmanuel nos falando. E aí ele vai falar agora da segunda condição, que é aplicar-se, olha aí, com meticuloso cuidado, ou seja, aplicar com muita dedicação, a reconhecer por todos os indícios que a experiência faculta a cada um, né, de que a natureza são os primeiros espíritos que se comunicam e dos quais manda a prudência que se desconfie. Olha aí o que a gente está falando, né? Se forem suspeitos esses indícios,
dirigir fervoroso apelo ao seu anjo da guarda, seu anjo de guarda, né? E repelir com todas as forças esse espírito. Esse mal que ele coloca aí não é mal de trevoso, é um espírito que ainda não é bom, é um espírito mau, né? Provando-lhe que não conseguirá enganar, a fim de que ele desanime. Então, a gente tem que estar muito vigilante, porque nós sabemos que é uma tarefa que exige perseverança, exige cuidado, exige responsabilidade, pontualidade. E, como a gente falou, nem toda mensagem nós podemos confiar, né? Essas mensagens que a gente se referiu aí, que a gente vê todo momento, basta acontecer alguma coisa, as pessoas colocam aquela mensagem imensa, né, nas redes sociais, mensagens pueris, mensagens que, não, às vezes, até mensagens bonitas, e assina lá, às vezes, um nome de respeito, né, que às vezes nem é daquele espírito, mas assina lá que é para ter um certo valor. Isso é de uma responsabilidade muito grande para nós, para quem faz, né? Quando a gente está começando a tarefa mediúnica, nós não devemos de divulgar aquela mensagem que a gente escreveu, de achar que aquilo ali está muito é, é, tem um teor doutrinário muito grande, ou que a gente vai envaidecido. Não podemos fazer isso. Por quê? Porque nós estamos começando a tarefa, nós temos que aprender muita coisa. Então, o importante é nós guardarmos esses exercícios, até para nós mesmos analisarmos, mas não devemos divulgar, né? A gente lembra aí do Conselho de Joana, logo lá no filme aparece isso, né? No Conselho de Joana a Divaldo Franco, que ele ficou psicografando vários anos, ele colocava lá num baú, né, as mensagens, um belo dia ele aparece lá, ela aparece e diz para ele, né, ele pergunta, o que eu faço com essas mensagens? Ele falou, queima tudo, porque isso é um exercício. Então, é uma questão muito delicada isso, né? E a gente sabe que aquela obra Memórias de um Suicida, que foi da Dona Ivone, que é da Dona Ivone, ela, quando ela escreve, isso está lá no prefácio do livro, né? Que ela conta que esse livro não foi logo aceito pela FEB para publicar. Deram um não para ela, né? Ela voltou para casa, guardou aquele livro. Depois ela passou, o livro passou por uma revisão muito grande, né? E aí, depois de tantos anos, eu não me lembro agora quantos anos foram, ela consegue, né, o aval para que a obra fosse publicada. Um outro episódio parecido é do Chico Xavier, do próprio Chico, quando o Nosso Lar surgiu, né? Que começou a falar toda aquela história que é contada ali, muita gente achou aquilo ficção científica, né? E logo também esperou-se algum tempo para publicar. Então, esses médiuns, eles foram de uma humildade muito grande, porque aguardaram o momento certo. Isso é maturidade espiritual, né? Então, nós precisamos de ter esse cuidado, esse pudor no sentido mesmo cuidadoso, né? Porque é muito grave quando a gente se utiliza da divulgação de pontos, trechos, mensagens que a gente não sabe de quem não sabemos se é possível, né, conter erros, então a gente deve ser cauteloso, né? E tanto que Emmanuel fala, Allan Kardec fala aí, né? Se forem suspeitos esses indícios, o médium deve se dirigir fervoroso apelo ao seu anjo de guarda e repelir com todas as forças o mau espírito, provando-lhe que não conseguirá enganar. E aí esse espírito vai indo
até que ele desanima, ele vai entender que ali ele não vai conseguir nada, né? Que mais que tem aqui? A Natália está colocando, acredito que nossa bússola é o Evangelho. É o estudo, sabe, Natália? É o estudo. As mensagens de luz não contrariam o Evangelho. É o estudo, porque se a gente não tiver estudo, nós não vamos entender assim. O estudo das obras kardecianas, né? O estudo do Livro dos Médiuns, como nós estamos fazendo aqui, esse capítulo ele é maravilhoso. Ele vem, aliás, todo o livro, né, ele vem nos dizendo como nós vamos exercer essa tarefa. Então, a questão é do estudo. A Ângela está colocando aqui, né, Memórias de um Suicida, foi revisado por Leon Denis. Isso mesmo, Ângela. Ele, depois dessa revisão por Leon Denis, está tudo lá na introdução, né? Muito linda. Então, depois dessa revisão de Denis, espírito, né? Ela recebe autorização para que ele possa ser publicado. Então, o médium, conforme disse a lição aí de abertura que a gente escolheu, tem que trabalhar a humildade, né? Porque se nós formos orgulhosos, nós não vamos aceitar isso não, né? Como assim, né? Já pensou o Chico Xavier, né? Como? Se é o André Luiz que me ditou essa obra, nós não temos nenhum relato nesse nível. Então, é a humildade que o médium, claro, o Chico já tem uma certa bagagem, mas nós também não sabemos qual a bagagem que nós temos. Mas nós precisamos de ter esse cuidado, ter essa reflexão íntima, né? Analisar aquilo que foi escrito, aquilo que foi trazido, e não ficarmos vaidosos, né? Porque isso é muito perigoso. É como se nós tivéssemos o início da mediunidade, é como se nós tivéssemos assim. Vamos pensar num rádio. Agora os rádios é tudo de botãozinho de apertar, né? Mas lembra aquele rádio da vovó que tinha aquele dialzinho que a gente rodava assim para sintonizar a estação, né? A gente via ali, por exemplo, às vezes a estação está juntinho de outra, aí faz aquele barulho, ou então pega duas ao mesmo tempo. A mediunidade é assim, a gente vai sintonizando devagarinho, com perseverança, ajustando ali a nossa faixa vibratória, até que o som, né, a nossa mensagem, a nossa escrita, a nossa psicofonia vai sair com nitidez e com segurança, porque quanto mais envaidecido nós somos, maior perigo nós nos expomos, né? Essa que é a verdade. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. A Débora coloca: quando estudamos, conhecemos um pouco mais, assim nos preparamos para o equívoco, né? Para não termos equívoco. Tem que ser. O estudo ele não é importante, não, ele é essencial. Ele é essencial. Quem mais está falando aqui? A Alina. A Alina coloca aqui, afinal, se chega ao nível de Chico, de Dona Ivone, através do amor e da humildade, da abnegação, né, Alina? Porque são médiuns muito preparados, né, em outras existências. A gente sabe do teor, né, do aprendizado que esses espíritos tiveram para hoje estarem nesse patamar, né, de espíritos bondosos, de espírito que já galgou, já teve conquistas, né? Então vamos em frente. Ele vai falar. Sim. Antes de você seguir em frente aí, só lembrando, né, gente, que esse trecho aqui que Kardec está colocando, ele é referente àquela fase que ele coloca da experimentação, da formação dos médios. Naquela época, gente, não tinha centros espíritas espalhados, igual nós temos aqui Bom no você lembrar Brasil. isso. Né? Mas, de qualquer maneira, essas recomendações dele de são fazer válidas para nós hoje. isso, apelo ao anjo da guarda, a Deus, porque é o seguinte, a gente sabe hoje que no centro espírita tem uma proteção especial nas reuniões mediúnicas. Nós sabemos disso. Mas nós sabemos também que se a gente não tiver sintonizado com
com o clima espiritual da reunião, nós atraímos espíritos inferiores. Nós podemos atrair obsessores. Então, esses alertas aí são muito importantes. Né? Agora, quase que eu entrei aqui para falar do Divaldo, você falou, né? Realmente, ó, jogou aquele monte, não queimou é? aquele monte de página. É, Você falou que era exercício. Então, para quem está iniciando, gente, é sempre importante. E nas casas espíritas também é muito importante ter-se o cuidado de receber uma mensagem, fazer análise da mensagem por outras análise, né? pessoas. A correção, né? Isso. Exatamente o quê? O gente não é só para preservar o médium, não. É para preservar também a casa espírita. A doutrina também, né? Porque tem Isso. até uma colocação sobre isso, que é a divulgação da própria. Eu não me lembro agora, não vou me lembrar. Que a divulgação da doutrina se faz por ela mesma, da forma que nós expressamos isso e Isso. vivenciamos isso. Se a gente começa a colocar essas mensagens, igual a gente sabe, né? Não estou falando nenhum exagero, a gente sabe que de vez em quando aparece, aí corre em tudo que é rede social, a mesma mensagem, né? Isso. Quando vem para mim, eu nem abro, Não, e o porque pior é que eles colocam as mensagens, às vezes nem aquele médico que psicografou a não, mensagem. não, Simplesmente a não, não. pessoa acha bonito e começa a divulgar. É, Tem que se tomar porque é muito cuidado. confiável, né? Por exemplo, coloca lá Eurípides Barçanufo. O pessoal vai ler, porque é de Eurípides Barçanufo, né? Mas aí a gente É, tem que observar o conteúdo da mensagem. E quando você vai observar, você vê a opção de erro doutrinário, a opção de colocações que você vê, a fulano não falaria assim, né? Então, tem muita mensagem de Chico Xavier na internet que não é de Chico não é de Xavier. Chico. Isso. Depois que ele desencarnou, inventaram um monte de mensagens, de frases, né? Aí, o que a gente faz? Quando você vai fazer uma palestra, você vai utilizar uma mensagem que está assim, você tem que ir lá procurar em qual livro está, aonde que está, de qual autor é, para poder ter uma fonte segura, né? Confirmar aquilo. Então, assim são as mensagens também que a gente recebe. Podemos, então, Exatamente. a Sigamos em Angelina, frente. a Angelina fala aqui da meditação, né, que é um exercício constante, nós vamos aumentando paulatinamente, daí a pouco estamos habilitados a ficar 1 hora ou mais. Eu acho que é assim mesmo. Eu também utilizo da meditação e gosto muito, mas eu acho que não precisamos ficar muito tempo, basta o tempo necessário que nós possamos, quando ela é guiada, né, nós possamos estar fazendo aquela viagem interior e, ao retornarmos, nós vamos estar tranquilos, né? Equilibrados, calmos. E isso, com o hábito, é muito bom, ele traz um efeito muito grande para nós. Que mais que vocês colocam aqui? A Ângela diz que tem que passar pelo crivo da razão. A assinatura não garante o autor. É isso aí, Ângela. A assinatura não quer dizer que aquela mensagem é de fulano de Beltrano, né? Então a gente tem que passar, tem que analisar, tem que ver se está em algum livro. Eu não gosto de passar mensagem nenhuma se não tiver o autor, né? Autor desconhecido, nem pensar, né? Então a gente tem que ter esse olhar esclarecido. E o que que nos dá isso? É o estudo, né? A Soraya diz: leitura edificante todos os dias, para nos equilibrarmos, né, Soraya? É uma boa mensagem para começar o dia. A gente lê uma página, faz uma prece. Realmente, a gente tendo esse hábito também, que é um hábito de uma higiene mental, nós vamos estar nos equilibrando, né? Porque vai trazer equilíbrio para a nossa casa, para o nosso ambiente, tudo isso é muito saudável, né? Então vamos lá. Então ele diz, né? Por isso, olha só, agora ele vai falar do estudo. Por isso se faz o estudo prévio da teoria. É isso aí, o estudo daquilo que a gente vai estudar. Nós vamos ler, vamos refletir, depois que a gente vai para a tarefa mediúnica. Em algumas casas, as pessoas, quer dizer, os coordenadores daquela casa decidem a pessoa, às vezes, passar por
um tipo, um ESG, né, que existe, depende da casa, depende da direção da casa, do trabalho que é feito, né? Se passa por um estudo do livro dos médiuns, né, para depois ir para a reunião mediúnica. Porque como é que você vai pegar uma pessoa... Eu chego hoje na casa espírita, aí eu digo, eu sou médium, eu quero desenvolver a minha mediunidade, que hoje em dia não se usa isso, né? Desenvolver é no sentido do aprimoramento. Então, eu quero participar da educação mediúnica. Aí esse companheiro é direcionado para a reunião mediúnica. Isso está certo? O que vocês acham? Não está certo, né? Porque, primeiro, essa pessoa ele tem que saber o que é mediunidade, ele precisa de saber sobre a tarefa, ele precisa de saber desses pontos todos que Kardec vem nos falando aqui. Então, depois que ele está familiarizado ali com a questão da mediunidade, né? Do conteúdo, da teoria, ele vai poder começar na tarefa, né? Mas tem pessoas que acham que podem entrar direto, né? Que podem começar essa educação, e a gente tem que saber o que está fazendo, né? Porque senão como é que nós vamos ter perseverança? Como é que nós vamos ter responsabilidade se eu não sei nada, né, sobre isso? Então eu preciso aprender. Então, ele diz, para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à experiência. Os inconvenientes são esses escolhos que ele está falando aí, né? Que a gente, cada vez que a gente não presta atenção nisso, nós estamos expostos a passar por essas inconveniências. E ele diz, a este respeito, instruções muito desenvolvidas se encontram, olha aí, no capítulo da obsessão e da identidade dos espíritos. Então, ele mesmo, né, está aí indicando para nós como devemos fazer para que nós possamos estar aptos a essa tarefa. Ou seja, vamos lá estudar esse capítulo, vamos ver do que ele se trata, vamos estudar sobre a identidade dos espíritos, como é que nós podemos identificar um espírito, né? Kardec fala pela forma, pelo que ele está falando, né? E ele ainda vai tocar nesse assunto mais aí na frente. Quer dizer, o tipo de palavreado, as palavras que ele se utiliza. E nós sabemos que nós temos também os pseudo-sábios, né? Que são espíritos inteligentíssimos que podem nos enganar muito bem, porque eles sabem muita coisa e eles utilizam esse conhecimento para alcançarem o que eles querem, né? Então, a gente tem que estar muito vigilante, né, nessa tarefa. Então, vamos lá. Limitar-nos-emos aqui a dizer que, além da linguagem, olha só, acabamos de falar isso, né? Porque está lá na identificação dos espíritos, ele fala da forma e da linguagem. A Lina está dizendo, a primeira casa que frequentei em Angra para o estudo sistematizado, uma das primeiras medidas indicadas foi a abertura de uma página do Evangelho ao dormir e ao levantar. Cada casa tem um critério, né? Mas o critério que a gente encontra na codificação é o estudo das obras básicas. E a gente sabe também que, na época de Kardec, quando alguém queria ingressar lá para assistir às reuniões, conforme o Lúcio falou, não tinha centro espírita como tem agora, e muito menos na França, porque, embora o espiritismo tenha nascido lá no espiritismo hoje, lá a maioria das pessoas nem conhecem, né? Até o próprio Allan Kardec. Mas, para entrar na sociedade espírita, para fazer parte, era exigido, além da frequência, o estudo das obras que até então estavam publicadas, né? Então, tem esse critério, a gente tem que ter muito cuidado em estar atento a esses critérios, porque eles são aqueles que vão evitar
os inconvenientes, como disse Kardec. Então, aí, né, ele fala, né, que limitar-nos-emos aqui a dizer que, além da linguagem que a gente tem que prestar atenção, examinar, né, e colocar, como a Ângela falou, o crivo da razão, podem considerar-se provas infalíveis da inferioridade dos espíritos, né? Porque está ali, né? Como é que esse espírito se comunica, o que ele diz, que palavra, que tipo de, de, de verbetes ele utiliza. Ele diz, então, todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris, toda escrita extravagante, irregular, intencionalmente torturada, de exageradas dimensões, apresentando formas ridículas, desusadas. Então, a gente tem que prestar atenção em todos esses detalhes. Antigamente devia ocorrer muito mais sobre esses detalhes que ele está nos chamando a atenção do que agora, né? Porque agora nós temos maior esclarecimento, a gente sabe que ninguém vai para uma reunião mediúnica assim, cru, sem saber nada, é muito, muito raro uma casa que aceite, né, um tarefeiro nesse estágio, então é sempre um aconselhamento antes, né? Então a gente vê aí o critério, porque devia ocorrer coisas absurdas naquela época, né? Uma época onde pouco se estudava, pouco se sabia. Então, era um momento muito onde o espiritismo estava surgindo, então devia ocorrer coisas assim absurdas, que hoje a gente não vê. Mas sempre os aconselhamentos e as sugestões de Kardec sempre é muito válida. Gente, já é 22h21, como a hora passou. Muito bem. Então, ele continua aqui falando da linguagem, né? Ele vai falar agora da escrita. Olha, a escrita, ele falou ali, né? Nos rabiscos, nos desenhos, nos tamanhos irregulares. Então, ele diz: a escrita pode ser muito má, mesmo pouco legível, sem que isso tenha o que quer que seja de insólito, porquanto a maior questão do médium do que do espírito. Ele diz, né? É maior problema do médium do que do espírito. Não é o espírito que às vezes ocorre esses erros, né? Vou ler de novo. A escrita pode ser muito má, mesmo pouco legível, sem que isso tenha o que quer que seja de insólito, porquanto é mais questão do médium do que do espírito. Temos visto os médiuns de tal maneira enganados que medem a superioridade dos espíritos pelas dimensões das letras. Olha só. E que ligam grande importância às letras bem talhadas, como se foram letras de imprensa, pueris, evidentemente incompatível com uma superioridade real. Então, aí também está, né, o nível emocional, cultural do médium também, né, que nesse momento ele pode ser envolvido por companheiros, sim, né, que também estejam na mesma sintonia, voltando aí à questão da sintonia fluídica de cada um de nós. Então, a tarefa ela exige um exercício demorado, por isso que chama exercício da mediunidade. Às vezes a gente vai para essa tarefa achando que dentro de 2, 3 meses nós vamos estar escrevendo um livro, né? Vamos estar aí aptos. Não é assim. Às vezes a gente fica anos, né, sem dar uma comunicação que é segura, que a gente acha que realmente foi. E quando assina, então a gente fica com maior dúvida, né? Então, de preferência, a gente nem deve assinar. Mas eu queria lembrar do episódio que aconteceu, não sei se a gente contou isso na época que a gente estudou o Irmão Jacó, a biografia do Irmão Jacó,
Mas vocês lembram, né, daquela história que ele, quando ele está para desencarnar, ele sempre falava com os amigos, né, que ele iria voltar. O irmão Jacó é o Frederico Figner, né, que foi um grande médium, ele chegou a ser presidente da Federação Espírita do Rio de Janeiro, né? E ele era um médium muito dedicado, ele chegava na federação 5 horas da manhã para cuidar daquelas receitas que ele fazia parte, né, daquela tarefa ali, não sei se ele receitava ou se ele só organizava. Mas ele estava lá desde cedo, trabalhava no passe e fazia muitas tarefas em relação ao outro. E aí, quando ele desencarna, ele tem vontade, ele quer cumprir o desejo dele, né? Então, ele teve aquela dificuldade imensa para sintonizar fluidicamente, né, com o médium, que era o Chico. Isso está também lá no livro, vocês podem dar uma lida. Então, ele levou alguns anos se preparando. Levou, se não me engano, 10 anos se preparando para poder escrever o Voltei. E aí quem ajudou muito ele foi o André Luiz nesse processo, foi o Dr. Bezerra de Menezes, para que ele pudesse fazer essa combinação fluídica com o Chico, né? E trazer o livro, né? A história da sua, digamos assim, do seu retorno ao mundo espiritual. E lá ele dá vários conselhos para nós, que nós devemos estar atentos, porque a mediunidade é coisa séria. E aí nós temos aqui algum tempinho, temos 4 minutos. Eu não sei se eu começo 212, acho que é o próximo, né? Ou se respondo vocês, né? Acho que vamos ficar aqui nesse item. Deixa eu ver o que a Patrícia diz aqui. Ela diz que recebeu uma mensagem que fazia citações de obras póstumas, justificando críticas à doutrina. Fui no livro e as citações foram destacadas fora do contexto à época. Por isso a importância da análise. Olha, Patrícia, a gente tem muita coisa boa ocorrendo na internet, mas a gente também tem muitos grupos, muitos comentários desnecessários, né? Então a gente precisa de estar assim, ó, com a anteninha ligada, aceso, para a gente não entrar nessas faixas, às vezes denegrindo, às vezes criticando, né? Então a gente tem que estar, como você falou mesmo, pronto para fazer uma análise daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente às vezes não sabe, chegar perto de alguém mais experiente e perguntar, né? Porque a gente precisa de estar atento, acordado. A Ângela diz aqui, ó, médium espírita precisa conhecer a base doutrinária. Eu gosto da Ângela, que ela é assim, ó, assertiva. Então a gente precisa disso, ó, conhecer a base doutrinária. Qual é a base doutrinária? Os livros da codificação, nós precisamos de ler. E vocês lembram daquela orientação que a própria Joana de Ângeles, aliás, não sei se foi Joana de Ângeles que falou para o Divaldo, o Lúcio deve lembrar, que ele fala assim, manda ler o livro dos Espíritos, ele fala, mas eu já li. Ele vai ler outra vez, mas eu já li, agora lê outra vez. Aí ele diz, já li tantas vezes, agora estuda, entendeu? Porque a gente tem que ler, vai até o final, volta e começa a ler, a marcar. Eu utilizo o Evangelho há 20 anos no meu culto no lar, né? Eu faço meu culto sozinha, porque ninguém tem tempo, né? Então eu sei da minha responsabilidade e eu faço meu culto sozinho. Os filhos cresceram, o marido não participa, um dia sim, outro dia não, então a gente faz sozinho. Então, o que acontece? Eu leio o Evangelho, já li não sei quantas vezes, do início ao fim. Aí, quando termina, eu volto e vou marcando, vou estar ali desenvolvendo alguns trechos, né? Isso é estudar.
né? E a gente deve tirar uns 15 minutos que seja para a gente se dedicar ao estudo. A gente não vê filme, a gente não vê série, a gente não vê novela. Então, a gente sabe que isso tudo faz parte da diversão nossa. Mas, às vezes, é demais. Aí a gente tem que ficar assim ligado e perguntar assim: peraí, o que eu estou fazendo do meu tempo? Como é que eu estou utilizando o meu tempo? Porque o dia passa muito rápido. Então, a gente tem que se planejar, né? E se organizar dentro de uma metodologia que nós podemos desenvolver e organizar o nosso horário de estudo, nem que seja 2 vezes por semana, porque nós não podemos aprender só ouvindo palestra. Isso não é estudar. Porque se a gente vai na casa espírita, a gente escuta a palestra, volta para casa. Aí a gente fala assim, aí se alguém fala assim, qual foi o tema da palestra hoje? Às vezes a gente sabe, né? Ou então fala assim, qual foi a página que foi lida? A gente não lembra. A gente não lembra, né? Então a gente procurar fazer ter essa disciplina conosco mesmo, né? É isso que Emmanuel falava para o Chico Xavier naquela época. E hoje a gente pode estar trazendo essa disciplina para nós. Porque se a gente ouve, daqui a pouco a gente esquece. Isso é comprovado pelos estudiosos. Aquilo que a gente, por isso que a gente coloca aqui o slide. Porque quando a gente está vendo, a gente fixa muito mais do que só ouvir. A mensagem que eu li hoje, eu pensei em colocar no PowerPoint, mas eu não tinha falado nada com o Lúcio, então eu não coloquei. Mas vocês teriam melhor absorção do conteúdo do que só ouvir, porque a gente se dispersa, não é isso? Hoje eu estou falando muito, né? Vocês estão falando menos. Então, olha, deixa eu ver aqui. A Angelina coloca aqui que no livro tem um parágrafo, 2 médios, que é bem importante. Aí, ó, a Angelina está deixando um dever de casa para nós. Ver lá, verificar o item 35 ou 55 no livro Obras Póstumas. É uma boa dica, né, Angelina? Para a gente, semana que vem, de repente, serve até para o conteúdo que vai ser estudado, né? A Alina coloca que a mãe dela era católica e companheira dela de evangelho no lar. Às vezes sinto. A gente sabe, o nosso evangelho no lar vem os nossos amigos, vem os nossos aquelas afeições que nós temos no mundo espiritual de outras existências, vem estar ali conosco naquele momento, né? E é um momento sagrado. Vocês não tem, quem faz o culto no lar sabe que esse trabalho é um trabalho que vem sanear o nosso ambiente, vem trazer uma segurança fluídica, né? Trabalha essas correntes magnéticas que o André Luiz fala muito, protegendo o nosso lar. Então, é uma dos equipamentos também que nós podemos utilizar, né? Então, meus amigos, nós deixamos aqui, fomos até o item, fizemos todo o item 211, e na próxima semana será o item 212. Não é isso, Flávio? E o Flávio agora vai aparecer aqui, fazer a nossa prece. Dá para fazer, Flávio? Dá, tranquilo. Já até fechar a porta aqui, que a gente não está no nosso ambiente, mas a gente dá um jeito, não tem problema não. Então tá. Muito bom, né, gente? Muito bom estudar o livro dos médios, né? Bom, né? E a gente lembra que amanhã, né, dia 30 de junho, fazem 20 anos da desencarnação do Chico Xavier, Do Chico né, Xavier. que trouxe essa lição linda que a Thelma leu no início, de um livro também, né, gente, que os médiuns devem conhecer. Devem ler. Seara dos Médiuns. É isso mesmo. São os comentários de Emmanuel sobre passagens do livro Os dos itens do livro dos médiuns, né? Exatamente. Né? Então a gente lembra aí, e ó, vamos preparando aí que no final de semana aí tem um congresso lá de Alagoas que vai ser retransmitido aqui no nosso canal, tá, gente?
Então vai ter programação intensa aí durante a semana, né? Eu quero Mas agradecer a todos vocês aí que estão no chat, né? Bom, mas depois da prece a gente se despede, né? Então estou vamos. vendo aqui o Bruver colocando, é ótimo o estudo. Gente, o estudo fica bom porque vocês participam. É verdade. Quando vocês Vocês que participam. participam, é uma beleza. Isso. E também Porque tem fica gente nova aí igual. chegando aí também, né? Que bom, né, gente? É, Ó, isso mesmo. Livro dos Médios é toda quarta-feira, 21h30, né? Sintam-se sempre convidados. Cada quarta é um É um expositor que está companheiro, né? aqui fazendo estudo com vocês aqui, tá certo? Thelma, brigadão, foi Eu que muito bom. agradeço a você, a Ângela, por ter me escalado. E E eu ó, fico muito feliz quando é o livro dos médios. Eu gosto muito de estudar o livro dos médios. Toda a codificação, né? e no domingo teremos a Thelma novamente lá em Domingo, Joana de pessoal, vai Ângeles. lá ajudar a gente a refletir por Jesus e coragem. Jesus e Vamos coragem, isso aí. Vamos absorver orar a aqui, né? coragem de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Gratidão a toda a equipe espiritual, os nossos queridos companheiros da equipe de Caibachuto, que sempre nos amparam e nos auxiliam nesses estudos. Gratidão, Senhor Jesus, por todos esses companheiros que estão aqui no nosso chat, que participaram, comentando, perguntando e também sustentando o nosso trabalho. Gratidão àqueles que vão ver depois, que não puderam estar aqui no horário, mas sempre visualizam e estudam conosco também e podem colocar a sua participação nos comentários. Jesus, nos abençoe, nos proteja, que esse final de noite, Senhor, possa ser para nós também de muita luz. Que a tua luz, Senhor, possa ser derramada sobre todos nós, sobre os nossos lares, sobre o nosso Brasil e sobre o nosso planeta Terra, Senhor. Quanto mais a gente lembra dos teus ensinamentos, Senhor, mais a gente recorda que muitos ainda não te conhecem. Mas, Jesus, que a tua luz se faça sobre todos, abençoando, protegendo e nos iluminando. E assim, Senhor, agradecidos por tudo de bom que temos passado, pelas dificuldades que nos ensinam, por tudo que nos tem dado de bom, inclusive esse estudo. Nós pedimos então a Ti, Senhor Jesus, e principalmente a Deus, nosso Pai, a permissão para darmos por encerrado o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus amigos, até a próxima. Até domingo, para quem pode ir. Domingo até outro dia que nós estivermos aqui. Não sabemos nesse mês, não sabemos que dia que nós vamos estar, que ainda não recebemos nossas tarefas. Então, fiquem com Deus, com Jesus. Um bom resto de semana para todos. E um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau, gente. Tchau, Beijo no tchau. coração.